Boa noite a todos. Vamos à aula sobre o decreto 7.488 de 15 de agosto de 2017. O que é esse decreto? Faz parte da Lei Municipal de Itaquá, é onde eles falam do regimento comum das escolas municipais, só serve para Itaquá, ok? Porque é uma lei municipal. Resumindo, como funcionam, como estão organizadas as escolas em Itaquá? O que eles oferecem, o que eles atendem? Vamos lá? Nessa daqui eu consigo pintar, tá? Eu coloquei para pintar, para facilitar aí para vocês. Então, vamos lá. Então, no artigo 1º, fala que essa lei municipal, esse regimento, ele está de acordo com as leis federais, tá? Ele está de acordo com a LDB, ele está de acordo com o ECA, então ele não sai fora. Apesar de ser uma lei municipal, ela não sai fora do que as leis federais já determinam, tanto a LDB quanto o ECA, tá? E aqui a organização fala sobre a organização dessas escolas do município de Itaquá, a organização administrativa, didática e disciplinar. Ou seja, como essas escolas de Itaquá estão organizadas, tanto na parte administrativa, quanto na parte didática, quanto na parte disciplinar, ok? Disciplinar não é comportamento, são disciplinas, né? No sentido, tá? Eles atendem um currículo, enfim, tá? No artigo 2º, o que é importante no artigo 2º? Deixa eu ver se eu consigo deixar bem maior aqui a tela, para facilitar aí. Deixa eu ver aqui até onde eu consigo deixar. Tem que ser um pouquinho menos. Deixar assim, porque daí pega a tela inteira, tá bom? No artigo 2º, fala das escolas, eles só vão falar das escolas municipais de Itaquá, que são mantidas pelo poder público municipal, ou seja, as prefeituras, ok? E como que é chamada a secretaria que cuida da educação de Itaquá? Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso é importante? Sim. Por quê? Mas normalmente vai vir no enunciado da questão, tá? Mas a maioria das secretarias de outros municípios, a maioria fala Secretaria Municipal de Educação, tá? Só que em Itaquá uniram-se outras secretarias e ficou responsabilidade da educação. Então, nós chamamos lá Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. É assim que é chamado a Secretaria de Educação, tá? Não é só Educação. Então, Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. É assim que é chamado, tá? Depois, no artigo 3º, vem falando, né? Escola Municipal de Educação Básica, porque eles atendem o básico, as etapas básicas. O que seriam etapas básicas, professora? Infantil, fundamental. São etapas básicas. Por quê? Mas, professor, e o médio? O médio não é responsabilidade da prefeitura, do município, é responsabilidade do Estado. Não temos ensino médio funcionando nas escolas municipais e nem o Fundamental 2, de 6º ao 9º, é Estado e não prefeitura. Ah, então não tem nada que funcione que não seja assim? Se for EJA não é uma etapa, é uma modalidade de ensino. A EJA, ela atende fundamental, tá? 2 também em muitos casos. Mas aqui nós estamos falando de etapa da educação básica. Então, Escola Municipal de Educação Básica. Eles atendem o infantil e o fundamental de 1º ao 5º ano, ok? Como etapa. Agora, como modalidade, eles atendem EJA, atendem educação especial.
E qual é a sigla das escolas? EMEB. Essa é a sigla das escolas de Itaquá. EMEB, o nome da escola. EMEB, o nome da escola, tá? Quando for uma escola conveniada com a prefeitura. O que é uma escola conveniada, gente? É aquela escola que faz parceria com a prefeitura. Ou seja, a prefeitura não consegue atender, aí faz um termo de colaboração com escolas conveniadas, que nós conhecemos como conveniadas. Em Itaquá, nós chamamos de subvencionada, tá? Vocês estão acostumados a ouvir creche conveniada com a prefeitura, creche conveniada com a prefeitura. Em Itaquá, é creche subvencionada que chama, tá? Aqui, ó, vou grifar para vocês. Creche subvencionada, que tem a sigla CS. Significa aquelas creches que a prefeitura não consegue atender, faz parceria com unidades que consigam atender, tá? Creche subvencionada, ok? O que não for creche subvencionada, por quê? Essas creches subvencionadas, elas só podem atender 0 a 3 anos, creche, tá? Porque a partir de 4 anos é pré-escola, é obrigatório que seja na prefeitura e não fora da rede, ok? Então, essas parcerias que são feitas é só para atender de 0 a 3 anos, creche. 4 já é pré-escola dentro do município, dentro das escolas municipais, ok? Vamos lá. No artigo 4º, o município, o ensino é gratuito, ok? As etapas que Itaquá atende. O infantil, Itaquá atende. Qual é o infantil? Eles atendem creche, mesmo sendo com parceiras, tá? Eles atendem creche, que é 0 a 3 anos, e atendem pré-escola 4 e 5 anos. Isso é infantil, 0 a 5 anos é infantil. E atendem o ensino fundamental. É todo o ensino fundamental? Não. Eles atendem de 1º ao 5º ano, tá? 1º ao 5º ano. 6º ao 9º é o estado que atende, ensino médio é o estado que atende. Fora essas 2 etapas de educação que Itaquá atende, eles também atendem as modalidades. Quais? Educação especial e EJA, educação de jovens e adultos, tá? Então, eles atendem também. Então, basicamente, eles atendem 2 etapas, infantil, fundamental de 1º ao 5º, e 2 modalidades, EJA e educação especial, tá? No artigo 5º traz, né? Deveres do Estado, governo, direitos do cidadão. Então, por exemplo, a educação é um direito que não se discute. Todos têm o direito a ir para a escola, tá? E esse direito se isenta de qualquer tipo de preconceito e discriminação, tá? Qualquer tipo de preconceito e discriminação não pode haver, tanto dentro quanto fora das escolas, tá? Por quê? Porque precisa atender às necessidades do desenvolvimento e aprendizagem das crianças, jovens e adultos, porque não atende só criança. EJA entra como jovens e adultos. Crianças, infantil e fundamental de 1º ao 5º. Jovens e adultos, EJA, tá? Independente, temos que respeitar e não ter nenhum tipo de preconceito ou discriminação, independente de origem social, etnia, religião, sexo, deficiência ou convicção política. Temos que respeitar todos, ok? Vamos lá. Os objetivos de ensino, então, deverão convergir com os fins mais amplos da educação expressos na LDB. Quais são esses princípios? Ou melhor, quais são esses objetivos? Quais são essas finalidades que estão falando da LDB? Por que fica pulando quando eu clico, né? Não deveria. Bom, tanto na LDB, quanto na Constituição, quanto no ECA, os
os objetivos, as finalidades da educação são as mesmas. Quais são? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, tá? São esses 3 princípios que regem a educação, ok? Então, são direitos de aprendizagem aí do aluno. Eu não vou pintar, tá, gente? Só quando houver necessidade, para não ficar pulando. Não sei por que tá pulando. Vamos lá. E daí, olha as palavrinhas-chave aí. Conhecimento significativo. Então, os alunos devem ter um conhecimento que seja significativo, ou seja, uma aprendizagem significativa, criativos, duradouros, essenciais ao desenvolvimento do cidadão, porque nós estamos formando cidadãos para a sociedade, ok? Então, esses objetivos aí de ensino devem vir de forma construtiva, de construção. Estamos construindo algo significativo com esses alunos, tá? E é necessário que nós estejamos formando aí cidadãos para se tornarem críticos, ativos na sociedade. Olha as palavras-chave, né? Transformação da realidade social, política, cultural, profissional, visando uma educação para sustentabilidade. Olha a palavra. Vejam que Itaquá também preza pela sustentabilidade. Itaquá também quer que se trabalhe projetos voltados para a educação ambiental, sustentabilidade, natureza, como chama? Coletivo, a reciclagem, toda essa parte de sustentabilidade, tá? Eles valorizam muito os projetos em Itaquá. Vamos lá. O que é uma gestão democrática, gente? É a tomada de decisões no coletivo. 2 grandes exemplos de gestão democrática, professora. Quais são? PPP, Projeto Político Pedagógico, é um exemplo de gestão democrática, assim como o Conselho Escolar, né? Também é um exemplo de gestão democrática, porque todos participam, tá? Então, é necessário que a escola tenha uma gestão democrática, palavra-chave, tá? Por quê? Tendo uma gestão democrática, vai de encontro com o que a lei determina, tá? Vai possibilitar o processo ensino-aprendizagem melhor. O pluralismo de ideias, nós não pensamos iguais. Então, respeitar a opinião de todos, não precisamos seguir a opinião do colega, mas temos que respeitar a opinião do colega, suas concepções pedagógicas. Cada um tem uma forma de ensinar, tá? Mas eles pedem para ter qualidade no ensino. Independente das suas ideias, das suas concepções, precisa ter qualidade, tá? Precisa ter qualidade, ok? Então, aí a Prefeitura de Itaquá, elas aderem também à gestão democrática, onde não é centralizado nada no diretor, e sim a tomada de decisões no coletivo, ok? Com coerência, equidade, corresponsabilidade de todos os integrantes da equipe escolar, tá? Todos fazem parte da equipe. Vamos lá, continuando. Então, é necessário aqui, para ter, ó, aqui já tá dando uns exemplos, tá, gente? Já está, deixa eu grifar aqui, ó. Conselho de escola é um exemplo de gestão democrática, o PPP da escola, Associação de Pais e Mestres é outro exemplo, tá vendo? Participação, vou pegar as palavrinhas-chave. Então, gestão democrática envolve participação, autonomia, né? Toda essa autonomia, tá? Tem que ter transparência em tudo que vai fazer na escola. Opa! Valorização da escola. Então, eu valorizo a escola que eu trabalho, né? Faço tudo em equipe. É nesse sentido. Isso faz parte de uma gestão democrática, tomada de decisões no coletivo, ok?
Então, aqui se repete, tá, gente? Aqui se repete, por isso que eu não vou ler novamente. Tá se repetindo porque é uma progressão de autonomia da escola, vai envolver aspectos administrativos, financeiros, pedagógicos, tudo é feito no coletivo. E aqui se repete, PPP, conselho de escola, conselho de classe, tudo que a equipe participa, tá? Vamos lá. Então, o que a escola quer? Instituições escolares. Eles querem que os seus alunos tenham uma convivência intraescolar e extraescolar. Dentro, fora da sala de aula, dentro e fora da escola, né? Que eles tenham essa construção, essa autonomia, essa convivência, essa boa convivência. É o que nós passamos para eles, né? Infelizmente, nem todos seguem depois, né, do que a gente, mas, enfim. Quais são os colegiados que nós temos na escola? Nós temos conselho de escola é um colegiado, conselho de classe é outro e o grêmio estudantil é outro, tá? São os colegiados que nós temos dentro de uma escola. Então, o conselho de escola, todos participam, pais, alunos, funcionários no geral. Conselho de classe, a equipe escolar, conselho de classe, os pais não participam, tá? E o que é o grêmio estudantil? Eles se reúnem, né? Forma ali uma votação, né? Tem um responsável do grêmio que participa de todas as reuniões e leva as informações para os demais alunos. Isso é um grêmio, tá? Eles têm direito à voz, têm direito a voto. Então, esses são os 3 colegiados que nós temos nas escolas em Itaquá. Conselho de escola, conselho de classe e grêmio estudantil, ok? Colegiados. Ó, aqui fala sobre o conselho de escola, né? Ele tem a natureza consultiva e deliberativa. O que isso significa, professora, no conselho? As pessoas são consultadas. Por exemplo, lembrando que o conselho participa pais, alunos, professores, funcionários em geral, tá? Participam do conselho. Aí consulta as pessoas. Olha, gente, chegou a verba aqui. Ou eu compro ventiladores ou eu faço a manutenção da quadra. O que vocês acham? Então, a diretora leva isso para o conselho, para que todos, para consultar a opinião de todos. Aí, foi resolvido que é melhor comprar os ventiladores, senão vai ser um calor danado. E deixa a quadra para arrumar no próximo mês, por exemplo. O que é deliberativo? Deliberar, resolver. Então, o que ficou resolvido? Ficou resolvido a compra de ventiladores e não da manutenção da quadra nesse momento. Então, todos têm direito. Por isso que o conselho de escola é consultivo e deliberativo. Consulta as pessoas e delibera o que ficou resolvido. O que ficou resolvido é o que a direção da escola irá fazer. Lembrando que no conselho tudo é falado no conselho. Questões administrativas, pedagógicas, de infraestrutura, financeira, tudo. Ok? Então, o conselho tomará... Opa! Peraí, gente. O que aconteceu aqui? O conselho tomará aí as decisões. Voltando aqui. Deixa eu baixar aqui. Ok. Tá? Então, é a tomada aí, o conselho tomará as decisões necessárias aí, tá? O conselho de escola é um exemplo de gestão democrática, o PPP também é, conforme nós já falamos aí, ok? Vamos lá. Conselho de classe. Em Itaquá, nós temos o conselho de classe estágio, ano e termo. Nós vamos explicar isso daqui a pouco, tá? Mas esse conselho de classe é o conselho que os professores se reúnem, vocês sabem muito bem, mas para quem não sabe, né? Os professores se reúnem para falar sobre aquela sala de aula, sobre aqueles alunos, a maioria, por exemplo, com dificuldades de aprendizagem, né? O foco é esse, e vão
falar a respeito. Então, é feito um conselho de classe por estágio, por ano, por termo, né? Um assunto a ser resolvido. Mas o conselho, ele foca no pedagógico. É diferente do conselho de escola, que é todos os assuntos. O conselho de classe é questões pedagógicas, alunos, ok? Vamos lá. Então, esse conselho é feito e numa reunião de pais é repassado para os responsáveis, para os pais, né? O que foi falado, né? Para que os pais possam acompanhar, avaliar, esse tipo de coisa, tá bom? E no conselho também os professores vão conversar, né, gente? Vão falar, ó, e esse aluno? Ah, na minha aula, né? Daí junta lá, vamos supor, se você dá aula de 1º ao 5º, daí vem o professor que dá aula à parte, educação física, arte. E na sua aula, como esse aluno é? Como que ele tá? Ah, então é só em matemática que ele tá assim? Enfim, são essas coisas que são discutidas aí no conselho, né? A relação aí profissionais e alunos são discutidas, né? Principalmente o processo de ensino-aprendizagem, a integração, o direito de aprendizagem que eles têm, a questão do currículo, né, que é transformado através do planejamento. Então, olha, não vai dar para ser estudado no 3º ano isso, né? Ah, mas onde que eles estão? Em qual conteúdo eles estão? Estão nesse, eles não têm ainda não tem ainda como chegar nesse conteúdo, porque eu tive que voltar. Então, isso é discutido no conselho. Orientar o processo de gestão de ensino, não é gestão escolar, gestão de ensino, como que tá, né? O desenvolvimento dos seus alunos, quais as metodologias, se você mudou para alcançar tantos alunos, enfim. O conselho também discute sobre classificação e reclassificação de alunos, tá? Professora, existe, isso está na lei, na própria LDB fala que pode classificar o aluno, pode reclassificar o aluno. Dá um trabalhinho, muitas escolas não gostam de fazer, mas tá lá na lei, tá? Pode classificar o aluno, pode reclassificar o aluno, tá? Assim como pode acelerar os estudos para os alunos de altas habilidades superdotados, tá? Pode ser feito isso. Então, por exemplo, o aluno de altas habilidades, ele está no 3º ano, ele pode fazer a aceleração dele e reclassificar ele para o 5º ano, por exemplo, tá? Pode ser feito, mas é no máximo 2 anos. Então, ele está no 1º, pode ir para o 3º, do 3º pode ir para o 5º, tá? Aliás, desculpa, o 1º ano não pode nada, tá? Que é a fase de alfabetização, não pode mexer. Só a partir do 2º ano a lei permite fazer tudo, classificação, reclassificação, tudo, tá? Mas no 1º ano não mexe, aí a partir do 2º já faz. Ele tá no 2º, vai pro 4º, né? Dependendo. Tá no 4º, vai pro 6º, e assim por diante. Enfim. Então, o conselho de classe precisa ter aí, o diretor precisa estar no conselho de classe, né? Esse conselho de classe, se for urgente, ordinariamente, convoca o conselho de classe, tá? Pelo menos uma vez por bimestre precisa fazer o conselho, tá? Tem que ter 1/3 dos professores participando aí no dia do conselho de classe, porque às vezes não bate, né? Todos os professores naquele dia, naquela hora, enfim. O conselho de classe, o diretor precisa estar, o vice-diretor, o coordenador, professores precisam estar, tá? Então, já falei a respeito, né, que são discutidos aí, aqui não precisa repetir. Ó, normas de gestão e convivência. Sabe quando nós fazemos aquele combinado com os alunos? Normas de convivência, regimento escolar. Por exemplo, não pode o uso de boné na sala de aula, então não pode para ninguém. Não pode usar o celular, então não pode para ninguém, né? Não pode fazer com os alunos e o professor descumprir, por exemplo, que eu já vi vários casos.
Ah, já foi colocado que não podia celular, mas o professor pendurado no celular. E os alunos não podem, mas o professor não sai do celular. Então, assim, são normas que são para serem seguidas pelos alunos, pelos professores, pelos funcionários, né? Nesse sentido aí, tá? Então, a norma de convivência é para harmonizar a convivência, né? Ter um ambiente mais saudável de se trabalhar, tá? E daí, quando vai montar essa norma, que também é chamado regimento interno, cada escola faz o seu, tá? Precisa aí ter solidariedade, ética, pluralidade cultural, autonomia, gestão democrática, enfim, tá? Todos participam desses combinados? Sim, gestores, os pais de alunos podem ser chamados para participar, professores, funcionários, tá? E coloca lá, o que vocês acham? Ah, não pode celular, não pode uso do boné, uniforme, tem que vir o uniforme, essas coisas combinadas. Lembrando, regimento escolar não é a lei em si. Por exemplo, precisa o uso do uniforme, mas se por acaso o aluno vier sem, eu não posso mandar o aluno embora. Está no regimento escolar interno da escola, mas não é na lei federal. Então, assim, eu não posso mandar o aluno embora porque ele está sem uniforme. Tá dando para entender? Então, é nesse sentido, tá? Vamos lá. Tudo na escola, gente, tudo na escola, vocês sabem que tem que tomar cuidado porque nós temos a lei do ECA que protege os direitos da criança e do adolescente, né? Então, tem que ficar atentos a isso, tá? O direito à ampla defesa, recurso a órgãos superiores, quando for o caso, assistência dos pais ou do responsável no caso do aluno com idade inferior a 18 anos, o direito do aluno à continuidade nos estudos, no mesmo ou em outro estabelecimento público. Então, são direitos aí que interferem no ECA, né? Então, nós temos que estar resguardados com os direitos deles, tá, gente? Ó. Então, assim, a escola não pode tomar uma atitude, uma decisão, se infringir o que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, resguarda eles, né? Porque a escola responde por isso. Bom, enfim. Já falamos sobre o PPP da escola, que é a identidade da escola. É um documento que traça o perfil da escola, tá? PPP é a identidade da escola. Aqui, ó. Identidade própria da escola, ok? Então, tudo tem que estar no PPP da escola. Em Itaquá, porque a maioria dos municípios é 1 ano, renovação de 1 ano o PPP. Em Itaquá é 2 anos para renovar. Prestem atenção aí nas diferenças que existem no município de Itaquá. Então, é 1 ano para todos, mas em Itaquá o PPP vale por 2 anos. Só depois de 2 anos é que se renova, ok? Então, o que deve conter aí num PPP, gente? Olha lá, resumidamente, né? O nome da escola, endereço, telefone, e-mail, CEP da escola, as características da escola, o histórico, desde quando existe aquela escola ali, o porquê do nome da escola, quando que ela foi criada, tá? Quem a escola atende, ok? Qual bairro que ela atende, quantos alunos ela atende, como que é a população daquele bairro, tá? Todo esse levantamento tem que estar no PPP, ok? O tipo de avaliação que adotam. Então, quais as avaliações que tem? Tem que colocar no PPP, ó, nós fazemos a avaliação da aprendizagem dos alunos, existe avaliação externa que chega para nós aplicarmos os alunos, existe avaliação institucional que nós fazemos todo mês com os pais, com os funcionários para ver como que está o andamento da escola, enfim, tudo vai no PPP. Se atende alunos da educação especial, tem que estar no PPP. Quantos horários funciona a escola, quantas séries, né? Tudo tem que estar no PPP da escola, tá? Filosofia da escola,
Qual é a missão da escola, a justificativa, o papel da escola, os objetivos gerais específicos. Isso é só para vocês saberem. Eles não vão pedir para vocês montarem um PPP na prova, tá, gente? É só para vocês saberem como montar. É vocês que vão montar? Não. Mas coletivamente são todos. Depois alguém vai digitar aquilo, né? Mas se vocês têm que saber, por exemplo, alguém esquece de colocar alguma coisa. Opa, que eu saiba, precisa ter no PPP isso daqui também. Aí vocês lembram, tá? Precisa ter a proposta curricular, né? Qual é a proposta? Qual é o projeto que a escola desenvolve, né? Se atende alunos da educação especial, enfim, tem que estar tudo no PPP, ok? Quais as etapas que a escola atende, quais as modalidades, como estão organizados, quais turnos, é manhã, é tarde, é noite, quais os horários, quantos alunos tem na escola, quantas refeições, quantos profissionais trabalham naquela escola, como que é feita a avaliação, quais são os projetos, enfim, tudo tem que estar no PPP, tá? E lá renovado de 2 em 2 anos, então tem que precisar saber muito bem, né? Olha lá. Peraí. Ó. Questões administrativas precisam estar no PPP, questões financeiras, questões físicas. Quantas salas de aula, se tem biblioteca, se tem quadras, se tem laboratório de informática, se tem acessibilidade, tudo vai estar no PPP. Alimentação na escola, como é que é? 3 refeições, um almoço, um lanche, tá? As propostas e ações de melhoria da escola, pensamos em desenvolver isso, até o final do ano esperamos aquilo. Então, são etapas da montagem de um PPP. Eles não vão pedir na prova para montar um PPP, mas eles vão perguntar para vocês o que é o PPP, tá? Vamos lá. O processo de avaliação da escola, né? Como que é o processo de avaliação? Lembrando, gente, quando a gente fala avaliação, não significa prova. É um processo. Envolve prova, participação, frequência, um trabalho que você pediu, a tarefa que você pede, um seminário, enfim, é um conjunto, tá? Então, a avaliação da escola, eu vou resumir aqui, tá, gente? Nós temos a avaliação da aprendizagem, que é a avaliação aluno-professor, é aquela que você monta para o seu aluno, para a sua sala de aula. Avaliação da aprendizagem. Nós temos a avaliação institucional, que é a avaliação da escola. É feito questionários para os pais responderem como que está a limpeza da escola, como está o atendimento da escola, como está a alimentação, como está a aprendizagem. Todos participam. É a avaliação institucional da escola. Nós temos a avaliação externa. Também é conhecida como avaliação de rede, avaliação de sistema. É a avaliação externa, que são provas já prontas, né? O MEC que envia, o Estado envia, enfim, para o município aplicar. Então, são as avaliações externas. Então, em geral, são essas avaliações que também existem em Itaquá, ok? Então, vejam que é um processo sempre contínuo, tá? Não pode ser classificatória, palavra negativa, seletivo, por promoção, só provas e notas, é negativo. Tem alguém tentando entrar, mas eu não posso parar aqui, tá? Então, é nesse sentido, tá? Então, a avaliação da aprendizagem é aluno-professor. A avaliação institucional é da escola, tá? Da escola. Olha lá. Ok? Da escola. O processo tem que ser, essa avaliação, ensino, aprendizagem, aluno-professor, tem que ser um ato processual e contínuo. Palavras-chave positivas aqui, ó. Ok? Palavras-chave positivas, ok? Nada de classificatória, seletiva, por promoção, só provas e notas. Isso são palavras negativas, tá? Então, tem avaliação de aprendizagem, tem avaliação interna e tem a que vem externa, tá? Tudo é aplicado no aluno aí, ok?
Então, numa prova, existe avaliação da aprendizagem em Itaquá? Sim. Existe avaliação institucional? Sim. Existe avaliação externa? Sim. Mas nos treinos nós vamos ver, tá bom? Vamos lá. Chegam aqui. Em Itaquá, gente, nós temos que preencher aí o registro dos alunos, né? Uns chamam de ficha descritiva, outros falam registro, não importa. É o prontuário do aluno aí. Tem que ser preenchido conforme os critérios estabelecidos em cada série. Quais são os critérios adotados aí na Prefeitura de Itaquá, tá? Isso não serve para o infantil. Isso é só ensino fundamental e EJA, tá? Ensino fundamental e EJA que tem. Então, eles têm assim, ó, esse critério, essa tabelinha, ó. Se o aluno ficou com a média, lembrando, não é nota de prova, é o conceito processual e contínuo. Então, prova, exercício, participação, trabalho, tarefa, seminário, enfim, foi um conjunto. Aí, chega a essa conclusão. Se o aluno ficou de 1 a 4, é insatisfatório, ele não atingiu os objetivos. De 5 a 8, satisfatório, ele atingiu os objetivos essenciais. 9 e 10, que são as notas consideradas máximas, plenamente satisfatório, atingiu plenamente os objetivos, tá? Então, assim, insatisfatório requer aí um trabalho diferenciado com esses alunos, verificar onde foi que no processo ele não entendeu, não nota, e sim processo, ok? Eles têm aí essa tabelinha aí, só serve para o ensino fundamental e EJA, não serve para o infantil. Porque o infantil, a avaliação é feita por observação e registro, acompanhamento e registro, não tem esse daí, tá? Então, ó, no infantil vai preencher a ficha individual de acompanhamento do aluno, tá? É diferente. Aqui tem essa tabela de conceito no fundamental e na EJA, tá? É como se fosse um boletinzinho, vai. Vamos falar assim, só para diferenciar. Já no infantil não tem isso, tá? É só o preenchimento da ficha individual. Organização e desempenho de ensino. Vamos lá. Olha lá. Em Itaquá, então nós temos níveis e modalidades de ensino. Níveis também são chamadas de etapas, que é infantil e fundamental. Modalidades, EJA e educação especial. A carga horária. Carga horária vai respeitar os 200 dias letivos e as 800 horas no mínimo anual. Currículo, que vem e é adaptado através dos planejamentos, né? Os projetos. Toda escola precisa ter pelo menos um projeto em Itaquá. Fiquem atentos, tá? Quando falarem assim, gente, que projeto vocês vão fazer? Eu não gosto de fazer projeto. Não, Itaquá tem que ter pelo menos um projeto em cada escola, tá? Critérios de agrupamento, isso nós vamos falar agora, tá? Olha lá. Vamos lá. Isso é importante, já caiu em provas anteriores, tá, gente? Fiquem atentos aí. Então, como que está organizada aí, como está organizada a educação infantil? Organizada a educação infantil em Itaquá. Primeiro, eles têm a creche, tá? 0 a 3 anos é creche. A matrícula é facultativa, ou seja, a prefeitura oferece, mas não é obrigatória a matrícula, ok? E, inclusive, creche pode ser feito parcerias, né? As subvencionadas lá. Então, como que é dividido a creche lá em Itaquá? Nós temos infantil 1, 2, 3 e 4, tá? Infantil 1, 2, 3 e 4. Então, eles dividem de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias,
Por exemplo, vamos lá. Infantil 1, 0 a 1 ano. Infantil 2, 1 ano a 2 anos. Infantil 3, 2 anos a 3 anos. Infantil 4, 3 anos até completar 4. Ou seja, 3 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, até completar 4. Certo? Então, essa é a divisão. Por isso que eles dividem aí de 1 em 1 ano. Por isso que tem 4 fases na creche. 1, 2, 3 e 4. Tá? Agora, pré-escola, começa o ensino obrigatório. A pré-escola começa o ensino obrigatório, que é a partir dos 4 anos o ensino obrigatório. Então, a creche lá em Itaquá é infantil 5, creche não, desculpa, pré-escola. Infantil 5 e infantil 6. Infantil 5 são crianças de 4 anos, infantil 6 são crianças de 5 anos. Então, resumindo, para vocês associarem, nós temos 6 fases no infantil de Itaquá, de 1 em 1 ano. Então, juntando tudo, infantil 1, 0 a 1 ano, creche. Infantil 2, 1 ano a 2 anos. Infantil 3, 2 anos a 3 anos. Infantil 4, 3 anos até completar 4, creche. Aí vem a pré-escola. Infantil 5, 4 anos, pré-escola. Infantil 6, 5 anos, pré-escola, tá? Depois vem o ensino fundamental em Itaquá. O ensino fundamental em Itaquá de 1º ao 5º ano. Ó, em Itaquá não tem fundamental 2, lembre-se, tá? De 1º ao 5º, ok? Fora isso, tem a educação de jovens e adultos, tá? Que podem entrar em Itaquá alunos a partir de 14 anos e meio, em Itaquá. A maioria dos lugares, por isso que é bom ver os detalhes. A maioria dos lugares é 15 anos completos. Em Itaquá, com 14 anos e meio, já pode entrar na EJA. Ok? Não precisa ter completado 15 anos completo, não. Ok? Vamos lá. E como que tá dividida essa tabela aí, gente? Do fundamental. Ó, do fundamental. 1º e 2º ano. Por que eles colocam 1º e 2º? Não é que ficam na mesma sala, tá? É o termo 1. Ou seja, 1º e 2º ano, eles falam que é a fase de alfabetização do fundamental. Aí tem o 3º ano, o 4º ano e o 5º ano. Isso tudo é fundamental, tá? Tudo. Lá no infantil a gente fala infantil. Aqui no fundamental, ao invés deles chamarem fundamental 1, 2, 3 e 4, eles chamam de termo. A nomenclatura é termo. Termo 1 é o 1º e 2º do fundamental. Termo 2, 3º ano. Termo 3, 4º ano. Termo 4, 5º ano, tá? Deveria ser 5 anos aqui, mas o 1º e o 2º estão no mesmo barco, tá? Fora isso, eles têm a educação especial, modalidade da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, o aluno é matriculado no horário normal de aula e no contraturno escolar ele tem o AEE, Atendimento Educacional Especializado, tá? Quem é o público-alvo da educação especial? Alunos com deficiência, transtorno do espectro autista. Eu vou explicar isso, tá? Vou explicar isso. Atenção, muita atenção aqui, gente. Ó, em Itaquá, eles têm muitos casos de autismo, assim como vários municípios, mas eu tô focando em Itaquá. Então, assim, o que eles colocaram como, entre aspas, prioridade? Os autistas, dentro dos transtornos.
Por quê? A LDB, ela divide o público-alvo da educação especial em educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que a gente chama também, tá? E em Itaquá, ao invés deles falarem transtornos globais de desenvolvimento, eles colocam transtornos autistas. Eles focam nos autistas, mas os autistas já estão dentro dos transtornos globais, ok? Então, isso é importante, diferente aí no caso, tá? Então, eles focam muito no autismo aí, no TEA, tá? Em Itaquá. Mas, enfim, eles atendem todo o público da educação especial. Vejam, a carga horária geral continua. 800 horas, 200 dias, tá? Então, em geral, é 200 dias letivos no mínimo, 800 horas no mínimo. Isso já está na própria LDB. E essa carga horária, tanto para infantil, essa carga horária é para o ensino fundamental, é para todas as etapas, tá? Porém, a EJA, que é uma modalidade de ensino, é diferente a carga horária. Por quê? Porque eles montam a carga horária semestral. Aqui em cima, no infantil fundamental, é anual, ó, anual, tá? A EJA, por ser uma modalidade, a estrutura dela é semestral, é de 6 em 6 meses, porque termina mais rápido, vocês sabem disso, tá? A carga horária da EJA é 330 horas, distribuídas por um mínimo 100 horas por semestre. Tá? Então, 330 geral e 100 horas por bimestre. Isso dá mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio? É mais ou menos isso, tá? Depende da situação, mas assim, se cai uma pergunta na prova de vocês em relação à carga horária da EJA, o resto é 200 dias, 800 horas, é o que vocês já estão acostumados. Mas se cai uma pergunta da EJA, a EJA ela é dividida, não é anual, é semestral, não caia na pegadinha. Qual a carga horária da EJA? 330 horas. Tem que encontrar na alternativa correta 330 horas. Tá? Aí, no mínimo, por semestre, 100 horas. No mínimo, semestre. O total é 330, por semestre, 100 horas, ok? Vamos lá. Ó, parágrafo único aqui. No ensino regular, período integral, carga horária 1.600 horas, sendo 8 horas diárias distribuídas em 200 dias. Isso daqui, gente, é para as escolas. Presta atenção, hein? É para as escolas que oferecem período integral. Integral, que o aluno fica o dia todo na escola, ok? Isso só serve para as escolas período integral. Por quê, professora? Vamos lá. Se o aluno estuda meio período, é 800 horas. Se ele fica o dia todo, é considerado o dobro, 1.600. Mas continua 200 dias letivos, só muda a carga horária porque ele ficou integral, então dobra o horário, certo? Ao invés de ele ficar 4 horas no mínimo, ele fica 8, então dobra o tempo, ele fica o dia todo. Não é todas as escolas que tem Itaquá período integral, tá bom? Mas quando tem, dobra-se a carga horária, tá? O mínimo, isso bate com a LDB. O mínimo que o aluno fica na escola é 4 horas. O mínimo, tá? Se ele fica 4 horas, ele tem apenas um intervalo de 15 minutos para se alimentar, ir ao banheiro, tá? Nesse sentido. Agora, se o aluno fica período integral o dia todo,
ele vai ter 1 hora de intervalo, que é o almoço. Certo? Então, resumindo, vamos lá. O aluno ficou meio período estudando, 4 horas de aula. Ele só vai ter 15 minutos de intervalo. Ele ficou o dobro, integral, o dia todo. Ele vai ter 1 hora de almoço. Normalmente do meio-dia a 1. Ok? Vamos lá. Então, no período noturno, se for oferecido a EJA no período noturno, vão se adequar às condições dos alunos. Aí é cada caso, tá? Mas eles vão ter direito ao intervalo de 15 minutos? Sim. E o currículo em Itaquá? Vamos lá. Primeiramente, o currículo tem que garantir em Itaquá leitura e escrita, ou seja, alfabetização. Tá? Alfabetização, começa o currículo, o foco em alfabetização, ou seja, leitura e escrita. Por isso que o primeiro e segundo ano do ensino fundamental ficam juntos, tá? Assim como as leis federais, eles vão seguir os princípios éticos, políticos e estéticos, tá? O que significa princípios éticos? O respeito, responsabilidade, solidariedade. Político, democracia, direitos e deveres. Estético, criatividade, imaginação, emoções, né? Tá? Currículo no infantil, no fundamental e na EJA. Eles vão seguir em Itaquá, gente, o que a BNCC determina. Tá? Como que eles vão montar o currículo? Como que é montado o currículo em Itaquá? Baseado na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Vocês vão ter aula sobre isso, tá? O currículo, ele segue aqui o que a lei federal já determina. O currículo, ele é dividido em 2 partes. O currículo é dividido em 2 partes. Base comum. Qual que é a base comum? Português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física. Isso é base comum. E o que é parte diversificada? Qualquer tema que eu trabalho que não seja da base comum. Violência, bullying, ECA, economia, sustentabilidade, faz base comum. Ética, cidadania, pluralidade cultural, enfim. Tudo que não é base comum, eu posso trabalhar na parte diversificada do currículo, tá? Quais são as áreas que fazem parte da base comum? É o que eu acabei de falar. Português, matemática, ciência, geografia, história, arte, educação física, ensino religioso. Ai, professora? É. Educação física é facultativa para quem estuda à noite. Porque trabalha de dia e estuda à noite, normalmente. EJA é facultativa a educação física. O restante tem que fazer as aulas, né? E o ensino religioso, professora, é matrícula facultativa. Ou seja, Itaquá deve oferecer, mas os alunos fazem se quiserem. A matrícula é facultativa do ensino religioso, ok? Muitas escolas a gente não vê, né? A gente sabe disso, mas aqui é o que a lei fala, né? Não é o que a gente vê, ok? Vamos lá. Continuando. E na parte diversificada do currículo, aqui tem exemplos de alguns temas. Deixa eu já grifar aqui. Deixa eu grifar tudo. Ó, essas são as que fazem parte da base comum. E aqui são exemplos do que pode ser trabalhado na parte diversificada. Convívio social, ético, ética, orientação sexual, meio ambiente, temas transversais entram aqui, né? Saúde, estudos políticos, econômicos, empreendedorismo, pluralidade cultural. Temas no geral, gente. Transversais, tá? Bullying, ECA, qualquer assunto eu posso trabalhar na parte diversificada, tá? Outra coisa muito importante. É obrigatório
trabalhar esse conteúdo. Não é uma disciplina, é um conteúdo. História e cultura afro-brasileira. Itaquá segue o que a lei determina, tá? É um conteúdo a ser trabalhado em todos os anos, em todas as etapas e modalidades, tá? Esse conteúdo é para ser trabalhado dentro das disciplinas de artes, literatura, que é o português, história, tá? Lembre-se, a partir do 6º ano do ensino fundamental, que não tem na prefeitura, esses são os profissionais que serão cobrados. Mas de 1º ao 5º ano, você, professor de pedagogia, é o que dá história e português, literatura para eles. E a professora de artes, que é a parte, tá? Vamos lá. A educação infantil, o currículo, ele vai ser definido em formação pessoal e conhecimento de mundo, tá? Então, assim, no ensino fundamental e EJA, nós falamos português, matemática, história, geografia, né, etc. No currículo do infantil, nós chamamos de formação pessoal e conhecimentos de mundo, que como segue a BNCC, vai falar dos campos de experiência. Depois nós vamos estudar a BNCC. Campos de experiências no infantil. O eu, o outro, o nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, é diferente, tá? Depois nós vamos falar para não confundir vocês com a outra aula, tá? Então, tudo que precisar é feito adaptações curriculares aí, tá? Sempre respeitando as diferenças e limitações de cada um, ok? Escola das diferenças, ok? Respeitar, não somos iguais. Então, ó, é o que eu acabei de falar. Como que está organizado, então, o currículo em Itaquá? No infantil, o que prioriza conforme a BNCC são os campos de experiência que nós vamos ainda estudar, tá? No ensino fundamental, nos anos iniciais, 1º, 2º e 3º do ensino fundamental, a prioridade é leitura, escrita e raciocínio matemático. Tá? Ou seja, alfabetização em português, alfabetização em matemática, tá? De forma interdisciplinar, ok? 4º e 5º ano do ensino fundamental, qual é a prioridade? Dar continuidade ao que foi aprendido no 1º, 2º e 3º ano, tá? Ou seja, lá em Itaquá, eles têm até o 3º ano para sair lendo, escrevendo, fazendo cálculo. Tá? É nesse sentido. O 4º e 5º ano, qual vai ser a prioridade? Quarto, quinto, 6º ano, qual vai ser a prioridade aí? A prioridade é verificar os conhecimentos prévios que os alunos já trazem, que já foi trabalhado até o 3º ano, e gradualmente vai aumentando a profundidade e a extensão, tá? Então, vai dar uma continuidade aqui em todas as áreas, também de forma interdisciplinar, ok? Em todas as áreas. Português, matemática, história, geografia. Então, assim, no 1º, 2º e 3º ano, o foco é a alfabetização. E na leitura, na escrita e o raciocínio matemático, situações, problemas. Já no 4º e 5º ano é dar sequência às outras disciplinas, também inclui português e matemática, mas daí vai avançar mais, tá? E eles vão seguir o quê? A BNCC, tá? O currículo de Itaquá segue a BNCC, tá? Olha lá. Esse é um quadro de como é dividido as disciplinas aí, ó, em Itaquá. Tá vendo? Ah, eles vão pedir esse quadro na prova? Não, mas é para efeito de informação, tá? Então, aqui, ó como que está dividida as disciplinas.
Então, por exemplo, português, 6 aulas. Ó, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Em português, 6 aulas em tudo. Matemática, 6 aulas em tudo. História, 1 aula só. Geografia, 1. Ciências são 2 aulas. Arte são 2 aulas. Educação física são 2. Certo? Tudo dá 20 aulas aí. Ok? Semanais, tá, gente? Semanais. Ok? Por semana, por semana. Olha só aqui o que fala do ensino religioso. Deverá compor apenas 1 aula na semana, tá? 1 aula. Só que lembrando, matrícula facultativa, não é todos os alunos que vão aderir, só os que quiserem, tá? Na EJA, o currículo é adaptado, né, gente? Porque é uma modalidade de ensino, ok? Vai ser trabalhado projetos especiais com eles, de 30 minutos diários. O docente ficar 20 horas, ok, isso a gente vai ver depois. O AEE depende da situação e da deficiência, ou do transtorno, ou das altas habilidades de cada um, mas pode ser trabalhado de forma individual ou em grupo com esses alunos, tá? Mas o foco é eliminar qualquer tipo de barreira que atrapalhe a participação desses alunos, tá? Então, no AE deve ter recursos pedagógicos, tudo que tenha acessibilidade, tá? Então, assim, em tudo, tá? Tem que eliminar qualquer tipo de barreira. Barreiras arquitetônicas, barreiras de comunicação, qualquer tipo de barreira que impeça eles de avançarem, tá? Tem que ser dado aí no AE para ajudar. Projetos específicos nas escolas. Lembra que eu falei que Itaquá gosta de projetos? Então, toda escola tem que ter pelo menos um projeto. Pelo menos um, tá? Tô ainda sendo bem boazinha. Eles vão pedir outros, mas pelo menos um, cada escola tem que ter um projeto, tá bom? Critérios de agrupamento. Vamos lá. O que é o agrupamento? É quantos alunos precisam ter em cada sala. Quantos alunos a Itaquá fala que é para ter, tá? Vamos lá. Em salas heterogêneas aí. Vamos lá. No infantil, quantidade de alunos no infantil, ó. Infantil 1, lembra que eu falei de 0 a 1 ano? Infantil 2, 1 a 2 anos. Infantil 3, 2 a 3 anos. Infantil 4, 3 anos até completar 4 anos. Infantil 5, pré-escola 4 anos. Infantil 6, pré-escola 5 anos. Vejam, mínimo de 10 e máximo de 15 alunos para o infantil 1 e infantil 2. Infantil 3, 15 no mínimo, 20 no máximo de alunos. Infantil 4, 20 a 25 alunos. Infantil 4 e 5, que são crianças de 4 e 5 anos pré-escola, 20 no mínimo e 25 no máximo. Ou seja, no máximo em cada sala de aula, entre 15, 20 e 25 alunos no infantil, tá? E no fundamental, olha a quantidade. No primeiro ano do ensino fundamental, no mínimo 20, máximo 30. No segundo ano, até o 5º ano, é de 30 a 35 alunos. Tá vendo? Só no primeiro que são um pouco menos. Deveria ser menos ainda, né? Mas só no primeiro ano que o foco maior é a alfabetização, né? Mas eles podem se alfabetizar até o 3º, mas não pode esperar até o 3º para começar o trabalho, né? Então, no primeiro ano, o mínimo 20, máximo 30 alunos. Já pensou para alfabetizar 30 alunos? Mas o segundo até o 5º, mínimo é 30, máximo 35 alunos por turma. Na EJA, o mínimo 20 alunos, na EJA. Lembrando que na EJA é sala multisseriadas, né? Porque são várias idades, várias séries, porque é modalidade. Então, o mínimo é 20 alunos. Vocês viram que eles não colocaram o máximo? Tem salas que estão lotadas.
né? Enfim. Educação tempo integral. O tempo integral é no ensino fundamental, aqui, que base comum e parte diversificada é trabalhado. Em Itaquá, tem escolas que funcionam tempo integral. Como que é chamado o projeto dessas escolas tempo integral? Programa das escolas em tempo integral. Programa das escolas em tempo integral, ok? Tem aí tempo integral, não é todas as escolas. O AEE, no mínimo 8 alunos para atender, no mínimo 8 alunos, e podem ser distribuídos em 2 atendimentos individuais ou em grupo, tá? Aqui, gente, organização da vida escolar aí, ó, do aluno, né? Quando fala vida escolar, é aluno. Eles têm direito a ingressar na escola, a ser classificados, a ser reclassificados, a acelerar. No caso, quem tem altas habilidades pode acelerar, tá? Eles têm direito à recuperação? Sim, eles têm direito à recuperação contínua, que é aquela que o professor faz com atividades dentro do horário de aula. Eles têm direito à recuperação paralela fora do horário de aula também. Já está na própria lei federal. Eles têm direito a um reforço escolar? Hoje nem poderia falar mais essa palavra, mas Itaquá ainda usa, tá? Eles têm direito a um reforço? Atividades extras, tá? Tem. Promoção e retenção. Então, promoção, ser promovido para o próximo ano, ser retido por faltas. Eles têm direito a recorrer, os pais, eles, né? Eles têm direito à frequência e compensação de ausências. Então, faltou por algum motivo, perdeu aula, estava doente, eles podem compensar essas ausências, né? Por um trabalho, por uma atividade, não sei. Aí cada escola, cada professor vai ver. E eles têm direito a ter os seus documentos expedidos. Uma declaração, o histórico certificado, é direito, tá? Então, a Secretaria da Escola que faz essa parte, né? Formas de ingresso, classificação, reclassificação, aceleração. Então, assim, a matrícula, gente, é uma forma de ingresso, tá? Ó, ingresso, a matrícula, tá? Tem que ser o responsável, os pais ou um responsável, né, de maior de idade para fazer a matrícula com a documentação correta. Ó, o que se torna obrigatório é a partir dos 4 anos, pré-escola. O infantil não é obrigatório, lembre-se, tá? Então, a pessoa pode ingressar no infantil, pode ingressar no fundamental, pode ingressar na EJA, tá? Pode ser classificada? Aí pode, gente, mas daí a equipe vai verificar cada necessidade, tá? Às vezes é uma transferência, às vezes veio de outro país, enfim. Essa classificação aqui, pode ser por promoção, pode ser, acabei de falar, casos de transferência, pode ser na EJA, tudo vai depender, tá? Pode ter reclassificação, direitos que o aluno tem, né? As escolas normalmente não gostam de fazer classificação, reclassificação, porque dá trabalho, mas tem o direito, tá? Essa reclassificação pode ser feita dentro do período letivo, né, até o final do ano, enfim, tá? Para fazer essa reclassificação, tem documentos a serem preenchidos, tem que ter autorização, não é fazer de qualquer jeito. Mas o que precisa saber é assim, ó, se cai numa prova, os alunos têm direito à classificação? Tem. Tem direito à reclassificação? Tem. Tem direito à aceleração? Tem. Aceleração para quem? Para os alunos de altas habilidades, tá? E tem que ter laudo, né? Não é só chegar e falar, eu tenho altas habilidades, vamos acelerar os estudos. Não, tá?
Ó, lembra que eu falei? Eles têm direito à recuperação contínua e paralela, tá aqui, eu já tinha falado, já me adiantei. Eles têm direito ao reforço, lá em cima eu já tinha falado, né? Esse reforço pode entrar como recuperação contínua e paralela ou um grupo de reforço mesmo, tá? O reforço pode ser por meio de projeto, a maioria das escolas fazem por meio de projeto, tá? Tem que ter planejamento, tem que ter meta, não é qualquer reforço, né? Tá, gente? O reforço, mínimo 10 alunos, máximo 15, tá? Enfim. Tem coisas que... O aluno pode ser promovido, pode ser retido. Retido é por faltas, tá, gente? Olha aqui, ó. Para o aluno ser promovido, tem que ter frequência igual ou superior a 75%, tá? Por isso que quando chega nos 30% tem que comunicar com o conselho tutelar, ok? Isso daqui, gente, 75% é para fundamental e EJA, não é por infantil. Infantil independente, eles não reprovam no infantil, independente. É mais por conta dos benefícios, bolsa isso, bolsa aquilo no infantil, tá? Nesse sentido. Então, para ser aprovado, o aluno precisa ter 75% aí. Tem direito a recurso? Tem direito. Todo mundo tem direito à defesa, a recurso. Ai, olha, eu entrar com recurso porque eu fui retido. Eu quero que prove por que eu fui retido. Todo mundo tem direito a recurso, tá, gente? Todo mundo. Aluno, professor, enfim. Frequência e compensação de ausências, tá? Eles têm direito, tá bom? Então, cada escola adota o seu critério, tá? Vai ser um trabalho, vai ser um projeto, vai ser um seminário, mas tem que cumprir a lei, ok? Tem que cumprir a lei. Tem direito aos documentos expedidos? Sim. Ó, a organização técnico e administrativa da escola, quem são? Núcleo de direção, de coordenação, administrativo, operacional, corpo docente e discente. Então, ó, núcleo de direção, direção, vice-diretora, coordenadora pedagógica. O núcleo administrativo é a secretaria da escola, tá? Quem trabalha na secretaria. Operacional, limpeza, alimentação, portaria, infraestrutura. Docente, professores, discentes são os alunos. São esses que fazem parte da escola, ok? Então, todos esses fazem parte aí da escola. Aqui eu não vou voltar, tá, gente? Porque a pergunta não é focada para vocês aqui, tá? Quando for, eu paro. Operacional. Tá vendo? Operacional. Aqui. Docente. Aí, no caso, é vocês, né? As ações docentes planejadas e avaliadas pelo conjunto da escola seguirão as diretrizes da política educacional conforme a Secretaria de Educação determina, tá? Então, os professores deverão se incumbir dos seus deveres, das suas atribuições, tá? Deixa eu ver aqui até onde vai. Estão bem parecidas com o que está na LDB, tá? Então, ó, vamos dar uma recapitulada aqui. Coletar dados sobre o grupo de alunos, sob sua responsabilidade, especialmente relacionados a interesses e sondagem inicial bimestral, quando for necessário. São as incumbências dos docentes, os deveres dos docentes em Itaquá, tá?
registrar assiduidade, compensação de faltas, notas, conteúdo programático, ocorrências, observações no diário de classe. São coisas que vocês já sabem, né, gente? Mas identificar problemas ou carências individuais, aplicar observação da aprendizagem nos alunos, participar do PPP da escola, fazer o planejamento das suas aulas, fazer os registros, zelar pela aprendizagem dos alunos, estratégias de recuperação contínua e paralela para os alunos de menor, com dificuldade de aprendizagem, que não atingiram os objetivos, cumprir dias letivos e a carga horária, 200 dias letivos, 800 horas, participar de tudo que é dedicado à escola, planejamento, avaliação, eventos, formações, participar dos horários de HTPC, Horário Trabalho Pedagógico Coletivo, HTPC, das reuniões pedagógicas, articular escola e família, incentivar a participação dos pais na escola, parceria com a equipe gestora, acompanhar, orientar, né, o ambiente escolar, no caso, o aluno na boa higiene, zelar pelos materiais de uso coletivo da escola, pedagógicos, da infraestrutura e edificações da escola, né? A escola é um patrimônio público. Comunicar o diretor ou o vice casos de maus tratos entre os alunos, né? Ou os alunos vêm machucados para a escola, tá? Suspeitas de bullying, tem que comunicar, porque a direção da escola comunica com o conselho tutelar. Aqui eu não vou focar, mas é nos alunos. Funcionamento das creches em Itaquá. Segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Creche. As conveniadas, subvencionadas que eles chamam, também tem que cumprir esse horário, tá? As creches vão funcionar, na maioria, período integral. Quando não der, até pode ser oferecido parcial para conseguir atender, mas a maioria é integral mesmo, tá? Frequência dos alunos, ausência da criança por mais de 10 dias, sem justificativa, caracterizada a existência da vaga, tá? Isso para o infantil. Então, tem uma criança lá que está no infantil, na creche, todo mundo precisando da vaga, o aluno não está indo, aí passa a vaga para quem está na lista de espera, tá? Só não perde a vaga se for motivo de doença, se for algo grave que foi justificado, daí não perde. Caso contrário, perde a vaga, passa para outro, tá? Retirada do aluno do ambiente escolar tem que ser o responsável legal, não pode ser qualquer pessoa, tá? Os pais, um responsável legal que tem autorização para retirar a criança da escola, tá? Enfim. Saúde. Não, a escola não pode, na verdade, dar remédio para a criança, mas, né, somente será ministrado remédio se os pais pedirem, se vê uma autorização que é necessário mesmo. Fora isso, prescrição médica. Fora isso, não, né? Na escola não pode medicar aluno, ok? Tem que ter a receita, lá. Alimentação. Na creche, a creche que fica período integral, vai ser dado 5 refeições na creche quando a criança fica período integral, tá? Café da manhã, depois uma frutinha, o almoço, lanche, jantar, enfim. A criança que fica o dia inteiro vão ter 5 refeições, só quem fica o dia inteiro, tá? Os pais vão estar cientes e vão assinar na reunião o regimento da escola, para ficar tudo bonitinho, o que pode e o que não pode, para eles se atentarem. Tá? E aqui finaliza. Ok, gente? Ó, aqui finaliza. Tá? Então, os pais aí
Todo mundo tem que estar por dentro do regimento da escola, tá? São as normas regimentais da escola. Cada escola tem que ter a sua. Ok? E aí finalizamos. Professora, vai ter simulado dessa lei? Agora não, tá? Nos treinos, sim, porque é muita coisa, ok? Deixa eu finalizar a gravação aqui.